Minha, vamos lá para mais uma aulinha de hoje, terça-feira. Nós já tivemos aula de português, né, da letra P, e agora vamos ter aula de geografia, a construção de uma casa. Nas aulas anteriores, nós estamos estudando sobre casa, né, sobre moradia, tanto na nossa disciplina de história como na nossa disciplina de geografia. E nessa aula de hoje, de geografia, nós vamos estudar a construção de uma casa. Aqui eu coloquei duas casinhas, olha, uma casinha de tijolos e uma casinha de madeira. Você lembra da história dos três porquinhos? Pois é, foi muito legal, né? Que eu contei lá na sala de aula a história dos três porquinhos para você, que um construiu uma casinha de palha, o outro construiu uma casinha de madeira e outra casinha de tijolos, né? Viram como os materiais que eles usaram para construir essas casas? E a casa de palha foi para os ares. A casa de madeira, o lobo soprou, também foi para os ares. Mas, quando o lobo veio para a casinha de tijolos, que o porquinho que construiu a casinha de tijolos construiu com bastante material e os materiais bem resistentes e o lobo não conseguiu derrubar a casinha do terceiro porquinho e os outros porquinhos foram todos para a casinha de tijolos, né, para a casinha mais segura, e o lobo não conseguiu pegar de jeito nenhum os porquinhos, não é? Que eles estão morando na casinha de tijolos e o lobo foi tentar pular pela chaminé, mas acabou, foi se queimando todo e correu, foi embora e nunca mais voltou para perturbar os porquinhos. Então, vamos nós aqui ver como é que é a construção das casas, quais são os profissionais, né, que ajudam nessa construção, qual é a função de cada um, nós vamos ver agora, tá bom? Então, vamos nós aqui para os nossos slides da nossa aula de geografia de hoje. Hoje, terça-feira, nós estamos na aula de geografia que fala sobre a construção de uma casa. E a data de hoje, 8 de junho. Olha só aí alguns profissionais aí, olha, construindo essa casa. Que casa bonita, não é? Vamos nós. Para construir uma casa ou qualquer outro tipo de moradia, é necessário contratar profissionais qualificados para essa atividade e usar materiais adequados, como cimento, areia, madeira, brita, ferro, tijolo, telha, palha e etc. Está aqui, ó, na imagem, vocês estão vendo, olha, os materiais que são usados na construção de casas, né? Dependendo do tipo de casa, é o tipo de material que será usado, que nós vamos ver isso também nesse slide aqui. Vamos nós. Olha só, veja alguns profissionais que trabalham na construção e suas funções, né? Aqui, a partir de agora, você vai ver os profissionais que trabalham na construção da casa e o que eles fazem. Preste bem atenção. O engenheiro civil, esse homem aqui, ó, é um engenheiro civil. Ele faz os cálculos das estruturas, né, das estruturas da casa, ele calcula o tamanho, ele calcula o tanto de material que vai precisar para estruturar aquela casa, para aquela casa ficar bem estruturada. Aí ele vai e diz para o arquiteto, que é esse homem aqui. Aí o arquiteto faz o desenho da casa. O arquiteto desenha, faz a planta da casa, quantos cômodos vai ter a casa, como é que vai ser, quantos, se for uma casa duplex, os cômodos de cima, os cômodos de baixo, se for uma casa mesmo térrea, quantos quartos vai ter, quantos banheiros, tudo ele aqui, ó, ele está desenhando, ó. Ele está fazendo o desenho da planta da casa. Então, o arquiteto, ele faz o desenho da casa, ok? Dos cômodos da casa. O serralheiro, que é esse homem aqui, ó, estão vendo? Isso aqui é um serralheiro.
ele faz e coloca as portas de ferro, as grades de ferro da casa. Para que nossa casa ficar protegida, né? Muitas casas têm as grades de ferro, né? Nas janelas, nas portas, os portões, tudo isso quem faz é o serralheiro. Os portões, as grades para as janelas, para as portas, tudo quem faz é ele, ó, o serralheiro, certo? Aqui ao lado nós temos esse outro profissional que é o mestre de obras. Sabe por que que ele está aqui, ó, com essa régua aqui de medir, de bater o nível das paredes e tudo, porque ele fiscaliza e ordena o trabalho. Ele vai fiscalizando, olha, essa parede aqui, ela está torta, vamos ajeitar, tem que tirar esse tijolo, ajeitar aqui, fazer assim, é assim, é assim, é assim. Aí ele vai fiscalizando a obra, vendo se está tudo direitinho, e se tiver algo errado, ele manda desfazer para fazer novamente. E é ele que contrata também as pessoas, a equipe dele de trabalho, a equipe que vai trabalhar com ele na construção da casa. Ele é chamado de mestre de obras, ok? E também aqui, olha, o pintor, ele pinta as paredes da casa, né? As paredes dos cômodos da casa, ele pinta as portas, ele pinta as janelas, ele pinta as paredes, ele pinta tudo que tem para pintar na casa, certo? Ele é o pintor. Aí aqui ao lado do pintor tem o marceneiro. O marceneiro coloca as portas e janelas de madeira e faz a estrutura do telhado. Se a sua casa não for forrada, olhe lá para a estrutura dela, lá em cima. Tem uma estrutura de madeira onde recebem as telhas. Então, essa estrutura de madeira, quem faz é o marceneiro. O marceneiro é que tem essa função. Só que na construção de uma casa, tem profissionais que eles fazem, tem profissional que faz de mais de uma coisa. Tem alguns que colocam as portas, que colocam o piso, que constrói também, tem pedreiro que faz um monte dessas coisas aí, né? Que além de ser pedreiro, é marceneiro, é pintor, né? Tem alguns que eles têm essas outras profissões também. Aí tem o encanador, olha só, esse aqui é o encanador. Ele é responsável pela instalação hidráulica, a instalação da água da casa. Ele que instala toda, faz a instalação das torneiras, das pias, do chuveiro, do banheiro, de tudo que for na instalação de água, quem faz é o encanador, que é esse aqui, ó. Esse outro aqui é o eletricista. Ele é responsável pela instalação elétrica da casa. Ele coloca as tomadas, ele coloca tudo na cozinha, as tomadas que vai ser ligado, ó, a geladeira, o fogão, os liquidificadores, na sala que vai ser ligada a televisão, nos quartos. Então, ele faz a instalação elétrica lá no telhado, né? E também faz a instalação nas paredes, né? Das caixas dos interruptores, né? Então, é o eletricista que é o responsável pela instalação elétrica. Vamos rever aqui antes de passar para os materiais. Olha, como vocês viram, né? Os profissionais, vamos ver novamente, ó. Nós temos o engenheiro civil, que faz os cálculos das estruturas, o arquiteto que faz o desenho da casa, né? Os cômodos, tem o serralheiro que faz as grades, né, das portas, os portões, tem o mestre de obra que fiscaliza o trabalho, né, dos outros, tem o pintor que pinta as paredes, tem o marceneiro que coloca as portas e as janelas de madeira e faz a estrutura do telhado, tem o encanador que faz a instalação de água, a instalação hidráulica, o eletricista que faz a instalação elétrica. Agora nós vamos ver os materiais usados na construção, né, das casas. Vai variar de acordo com o tipo de construção que estiver sendo feita. Então, vamos lá. Essa casa aqui é uma casa de alvenaria. Ela vai precisar de telha, tijolo, cimento, areia, não é? Madeira, vai precisar de tudo isso na casa de alvenaria. Essa aqui é uma palafita, olha só.
Na palafita vai precisar de madeira, né? Olha, é uma casa toda de madeira. Até o telhado dela também é de madeira, né? Ou então de telhas de amianto, né? O nome dessas telhas aqui é telhas de amianto. Ou então até mesmo as telhas de barro eles colocam nas palafitas, mas ó, as paredes é todas de madeira, ok? As casas de taipa é feita de pedaços de madeira e barro, ó. Isso aqui são pedaços de madeiras entrelaçados, ó, e aqui é barro. Aqui, ó, madeira também para fazer o telhado, né? A armação do telhado e telhas, ó. Telhas, madeira e barro são usados para fazer a casa de taipa. A oca, na oca os índios usam madeira que eles tiram da floresta e também palhas, né? Palha de carnaúba. Eles tiram as palhas, põem para secar para poder construir a casa, para construir a oca, certo? Palha e madeira. Os barracos são feitos de restos de madeira, de papelão, dessas coisas que os catadores encontram, né? Quando eles estão catando as reciclagens, eles encontram esses materiais e levam, né, para casa, porque eles não têm casa, não têm dinheiro para comprar os materiais, então eles acabam construindo com restos de madeira, com sobras de papelão e tudo, e fazem a casinha deles assim, o barraco bem simples. Os prédios de apartamentos, eles são feitos com blocos de cimento, é usado muito cimento, muito concreto, muita areia, telha, ferro, muita coisa que é para ele ficar assim bem resistente, certo? Iglu, os iglus são feitos com blocos de gelo, olha, as casas, estão vendo, ó, isso aqui, ó, são blocos de gelo, eles são construídos com esses blocos aqui, ó, certo? Blocos de gelo são usados para construir os iglus. Cada casa é de um jeito, se divide de acordo com a necessidade de cada família. Então, de acordo com cada família, é a casa que aquela família tem. E de acordo com o número de pessoas, é o número de cômodos que aquelas casas têm. Ok? Vamos para a nossa atividade. Atividade na página 40, nas páginas 45 e 46 no livro de Geografia. Estou procurando aqui o meu, tá? Pronto, já achei. Vamos nós aqui, gente. Vamos lá. Olha, aqui, ó, na página 43, pronto. Página 43, o seu livro de geografia, ó, você vai encontrar aqui alguns materiais, né? E alguns tipos de casa, os materiais usados para construir, ó. E aqui já começa os profissionais, ó, que trabalham na construção das casas. Ó, você pode ver aqui novamente no seu livro, está aqui o engenheiro e o arquiteto. Aí aqui desse lado tem, na página 44, tem o serralheiro, o mestre de obras, o pintor, o marceneiro, o encanador e o eletricista. Ó. Você pode estar vendo depois, aí no seu livro, um por um, certo? E lendo a função de cada um, ok? Pronto. Agora vamos para a atividade. Na página 45, você vai observar as moradias e vai numerar de acordo com os materiais, ó. Vai numerar de acordo com os materiais usados para a construção de cada uma, certo? Por exemplo, qual é a casa que é construída de madeira? Aí você vai ver qual é a casa que é construída de madeira, vai colocar um número aqui. Observe as imagens das moradias e faça a correspondência com o tipo de material usado na construção. Vamos para a página 46. Na página 46, olhe para cá, nós temos alguns profissionais. Aqui, ó, temos um arquiteto, um engenheiro, um mestre de obras e um pintor. Aí tem A, tem as letrinhas, ó. O A é do arquiteto, o B do engenheiro, o C do pintor e o D do mestre de obras.
Aí você vai usar essas letrinhas para colocar aqui nos quadrinhos. Quem é que pinta as paredes? Aí você vai olhar de qual é a letrinha de quem pinta as paredes. Vamos olhar aqui, ó. Cadê ele? Está aqui, ó. É o pintor, então é a letrinha C. Aí você vai colocar o C aqui dentro do quadrinho, certo? E os outros você vai olhar. Você vai observar essas casas aqui, ó. Observa elas. Aí você imagina como será que elas são vistas de cima. Aí você vai ver quais são, ó. Aqui o telhado de cada casa e vai ligar cada casa para o seu telhado. Para o seu telhado correspondente, ok? Fácil, não é? E muito legal de fazer essa atividade de geografia, do seu livro de geografia, onde nós estudamos hoje a construção de uma casa. Então, pegue agora o seu livro de geografia e vá fazer a sua atividade. E capriche, certo? Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores!